Bom, boa tarde. Hoje eu vou estar começando a apresentação do trabalho de organização de computadores com o tema da MD64, né? Arquitetura 64. Os alunos são eu, René de Oliveira Torres, Caio Rafael Alexandre e Brena Nathalie. Inicialmente a gente começa com a introdução da arquitetura MD64. A MD64, ou X64, ou X86-64 em informática é o nome genérico dado à família da arquitetura de processadores, baseados na tecnologia de 64 bits. É utilizada pelos processadores AMD da Intel e é um superconjunto de arquitetura x86. Portanto, processadores x86-64 podem executar programas x86 de 32 bits ou de 16 bits, sem perder a velocidade ou compatibilidade, e apoiar novos programas escritos em um alargado conjunto de instruções que incluem espaço alocado, endereçamento 64 bits e outras capacidades. Eu também coloquei a imagem do Optero, o primeiro microprocessador, que foi introduzido nas extensões de x86 em 2003. Pelo que eu vi sobre as informações dele, ele é um microprocessador da AMD. Foi lançado dia 21 de abril de 2003, foi o primeiro a implementar a arquitetura AMD64, também conhecida como X86-64, com o núcleo Sledgehammer K8, destinava-se a competir nos mercados dos servidores e estações de trabalho, particularmente no mesmo segmento do processador do Intel Xeon. A arquitetura dos 64 bits já existia para servidores Itanium e UltraSPARC e para estações de trabalho de alto desempenho PowerPC, também o Opteron, também assim como o Athlon 64, permite que os sistemas operacionais de 64 bits executem aplicações legadas de 32 bits, arquitetura x86 ou IA32 sem recompilação, certo? Tem um material aqui também que eu vou dar uma olhada a respeito do AMD. O AMD X64, ele é uma arquitetura chamada de X64 por uma questão de similaridade com a arquitetura x86, e essa, por sua vez, é denominada assim, pois os primeiros processadores desta família eram identificados somente por números terminados com a sequência 86. Né? Tem também o 8086, o 8186, 8286 e assim por diante. Como não se pode ter uma marca registrada sobre números, a Intel e a maior parte dos seus competidores começaram a usar nomes que pudessem ser registrados como marca, como Pentium, para gerações de processadores posteriores, mas a antiga nomenclatura tinha forjado um termo para toda a família. Então, sobre a introdução do AMD64, é essa parte aqui inicial, como eu já expliquei. A gente também tem o histórico de desenvolvimento. O AMD64 foi criado como alternativa para o IA64 da Intel, do Herbert Parker, que era uma arquitetura radicalmente diferente, anunciado originalmente como x86-64. Em agosto de 2000, a arquitetura foi posicionada por AMD no começo como uma maneira revolucionária de adicionar capacidades de computação 64-bit. A arquitetura x86 existente em oposição à da Intel de se criar uma arquitetura 64-bit inteiramente nova com a IA64. O primeiro processador baseado no AMD64, o Opteron, que eu já falei para vocês, inclusive mostrei a imagem aqui, foi liberado em abril de 2003 e o Athlon 64 para computadores de mesa e desktop em setembro. Temos as características da arquitetura. Deixa eu só organizar aqui a questão do material, que eu deixei separado algumas características também por fora. A principal característica do AMD64 é a disponibilidade de registros 64 bits de uso geral, ou seja, RAX, RBX e etc. As operações de número inteiro 64 bits aritméticas e lógicas e endereços virtuais 64 bits também. Os projetistas tiveram a oportunidade de fazer outras melhorias também, como manipular inteiros de 64 bits. Todos os registradores de uso geral, GPRS, são expandidos de 32 bits para 64 bits. E todas as operações aritméticas e lógicas, memória para registro e registro para memória, etc., podem agora operar diretamente sobre inteiros de 64 bits. Adições ao endereço de pilha estão sempre em 8 bits e ponteiros são 8 bits de tamanho. A gente tem as interrupções,
do AMD64. Nos AMD64, as interrupções de software são ativas pelo comando Assemble Sysc Calc, desvia o fluxo para uma entrada específica de valor. O fluxo para entrada específica de vetores de interrupção. Assim como nas interrupções de hardware, quem alimenta o vetor de interrupção com os endereços das rotinas de tratamento das interrupções e software é o sistema operacional durante o boot. O software interrupt, que seria a interrupção de software, é uma interrupção gerada dentro de um processador pela execução de uma instrução. Interrupções de software são frequentemente usadas para implementar chamadas de sistema porque elas implementam a chamada de subrotina como uma mudança de nível da CPU. A gente tem as referências bibliográficas, a maioria das coisas aqui eu tirei da Wikipédia e de outros locais. As informações sobre a AMD64 elas são bastante abrangentes, né? Os temas que foram apresentados também são bastante abrangentes. Eu registro aqui minha parte, né, gravada com as bibliotecas, o referencial de bibliotecas. O próximo a apresentar vai ser Brena, né, nossa colega do grupo. E eu agradeço aí a apresentação. E é isso. Olá, pessoal. Eu me chamo Brena. Irei apresentar alguns tópicos sobre a AMD64. Os processadores da AMD utilizam a arquitetura híbrida CISC e RISC, desde seus processadores da quinta geração. A Intel começou a usar a STD apenas a partir de seus processadores da sexta geração. Um processador genuinamente RISC, ele não pode ser usado em PCs comuns, porque ele não seria capaz de rodar programas básicos, por exemplo, o Office. Assim, a solução usada por todos os processadores disponíveis no mercado hoje, tanto da Intel como da AMD, é usar um decodificador CISC-RISC. Internamente, o processador executa instruções RISC, mas aceita apenas instruções CISC x86. As instruções CISC x86 são conhecidas como instruções, enquanto que as instruções RISC são conhecidas como microinstruções, OPS ou HOP. As microinstruções RISC, no entanto, não podem ser acessadas diretamente e não podem criar programas baseados nesse tipo de instrução e enviá-las para o decodificador. Agora eu vou falar sobre as diferenças, um pouco das diferenças de RISC e CISC. Apesar de parecer menos vantajosa frente à arquitetura RISC, e CISC possui um conjunto maior de instruções que podem ser processadas, enquanto no RISC o volume de instruções, além de mais limitado, é mais simples. Vou falar um pouco sobre modos de endereçamento de memória. Modo 32 bits. O primeiro e no futuro próximo, provavelmente, o modo mais usado será o modo 32 bits. Nesse modo, ambos processadores AMD64 e M64T atuarão exatamente com outros processadores compatíveis com IA32. Ou seja, é possível instalar um sistema operacional de 32 bits nesses sistemas e rodar programas de 32 bits, porém não serão capazes de fazer uso das funcionalidades exclusivas de 64 bits. Modos de compatibilidade. O segundo modo, suportado pelos processadores AMD 64, é o modo de compatibilidade, que é um modo intermediário do modo completo, que é o próximo que eu vou falar. Para rodar no modo de compatibilidade, é necessário instalar um sistema operacional 64 bits com drives de 64 bits. O modo de compatibilidade com o sistema operacional de 64 bits possibilita rodar programas de 32 bits, sem modificações. Modo completo full de 64 bits. O último modo é o mais completo para 64 bits. A AMD se refere a este modo como Long Mode e a Intel trata como modo IA32E. Esse modo é ativado quando são executados programas de 64
bits em sistemas operacionais de 64 bits. A quantidade de memória física será limitada pela quantidade de slots físicos, mas, nesse modo de operação, só estará ativo um sistema operacional de 64 bits com drives de 64 bits, rodando programas de 64 bits. Palavras Word. Os computadores modernos agrupam as células ou bytes em palavras Word. Exemplo, uma palavra de 32 bits tem 4 bits, ou seja, 4 células. Nesses computadores, a palavra é a parte mínima de dados que podem ser transferidos de ou para a memória MP. A informação na palavra pode ser um dado ou uma instrução. Eu coloquei essa figura aí para ilustrar mais ou menos o que eu falei. As referências bibliográficas e no mais é isso. Obrigada a todos pela atenção. Boa tarde, eu sou Caio Rafael e eu vou discorrer um pouco sobre a arquitetura AMD64. Eu vou falar de início sobre timers. O Time Stamp Count, TSC, é um registrador de 64 bits presente em todos os processadores x86 desde o Pentium. Ele conta com o número de ciclos da CPU desde sua reinicialização. O timestamp counting já foi uma excelente maneira de alta resolução e baixa sobrecarga para um programa obter informações de tempo de CPU. Todos os microprocessadores 80x86 eles têm um pino de entrada CLK. Esse pino ele recebe um sinal de relógio de um oscilador externo. No Pentium, os microprocessadores 80x86 eles possuem um contador que é incrementado a cada sinal do relógio. O contador é acessado através de um timestamp, o timestamp count. Daí ele pode ser lido através da instrução rdtsc em linguagem assembly. Aí quando ele usa o TSC para medições de tempo, ele deve-se levar em consideração a frequência de sinal do relógio, porque caso a frequência do relógio seja de 1 GHz, o TSC ele será incrementado a cada nanosegundo. O Linux ele pode utilizar-se dele para conseguir melhor precisão em medições de tempo do que utilizando o temporizador de intervalo programável, o chamado PIT, Programmable Interval Time. Os processadores AMD até o núcleo K8, eles sempre incrementam o contador de carimbo de data e hora a cada ciclo de clock. Para o Windows, a AMD fornece um utilitário para sincronizar periodicamente os contadores em CPUs com vários núcleos, desde da família 10H, Barcelona/Venton. Os chips AMD apresentam um TSC constante que pode ser acionado pela velocidade do Hypertransport ou pelo estado P mais alto. Portas I/O. A arquitetura de entrada e saída ela oferece um meio sistemático de controlar a interação com o mundo exterior e fornece ao sistema operacional as informações de que precisa para gerenciar as atividades de entrada e saída de modo eficaz. A AMD ela não estendeu as instruções de portas de I/O ao definir a arquitetura x86-64 para suportar portas de 64 bits. Por isso, as transferências de 64 bits elas não podem ser realizadas usando portas de I/O. Os barramentos principais. Processadores atuais da AMD têm dois barramentos externos, o chamado barramento de memória, que é usado na comunicação entre o processador e a memória e o Hypertransport, o barramento de entrada e saída. É usado na comunicação entre o processador e os demais componentes do micro, através do chipset da placa-mãe. O barramento Hypertransport ele começou a ser usado com a arquitetura AMD64
E processadores da AMD antigos que eles não são baseados nessa arquitetura, como o Athlon original, o Athlon XP e os processadores Sempron Socket 462, o processador tem apenas um barramento externo, também conhecido como FSB, Front Side Bus, ou barramento frontal. Nessa implementação, o barramento externo ele transporta tanto dados da comunicação como a memória, quanto da comunicação com os demais dispositivos do micro. Como existe só um caminho de dados entre o processador e o resto do PC, as transferências de memória de entrada e saída elas competem entre si pelo uso do barramento, e isso reduz o desempenho. Nessa figura, podemos ver como um processador AMD se comunica com o mundo externo. O chip ponte é o chip da placa-mãe. Dependendo do chipset utilizado, você pode ter um ou dois chips. Em uma solução com dois chips, todos os periféricos são conectados ao segundo chip, enquanto que na solução com apenas um chip, tudo está conectado a este único chip. Aí na figura 1 é a localização do barramento. Aqui também podemos comparar a arquitetura usada por outros processadores com a arquitetura usada pelos processadores AMD 64. O Hypertransfer Transport nos processadores AMD voltados para o mercado de servidores, eles podem ter um ou dois ou até três barramentos Hypertransport. Isso vai depender do modelo. Esses barramentos extras são usados para interconectar vários processadores, permitindo a comunicação entre eles. Além disso, permite que os processadores AMD tenham barramentos separados para a memória e para os demais dispositivos do micro. O Hypertransport ele tem ainda outra vantagem. Ele traz caminhos separados para operações de entrada e de saída do processador. Isso permite que o processador transmita, no caso escreva, receba, leia os dados ao mesmo tempo em paralelo. Nessa figura aqui nós podemos ver que o barramento Hyper Transport oferece caminhos separados para a operação de entrada e de saída. Na adoção no mercado, a AMD ela atende empresas do mundo todo e fornece tecnologia acessível e com bom custo-benefício. Isso atrai compradores da área corporativa. Os processadores da AMD eles são usados em servidores, PCs, consoles de jogos e dispositivos industriais. Eles também servem de apoio para criadores, pesquisadores, inventores, entre outros. Eles têm bom custo-benefício e as gerações mais novas estão vindo com equipamentos compatíveis com as últimas gerações. Aí isso facilita a realização de upgrades. A arquitetura AMD 64 ela foi implantada pela AMD desde o começo com o intuito de adicionar recursos de computação de 64 bits. As principais características são a disponibilidade de registradores de processador de uso geral de 64 bits, operações lógicas aritméticas inteiras de 64 bits e endereços virtuais de 64 bits. Aqui são as referências usadas por mim para a elaboração desses slides. Eu quero agradecer pela atenção.